Olá! Oi, Boa Nath. tarde! Boa tarde. Estamos aqui para mais um episódio do Nath Andreoli Convida, esse projeto que eu iniciei convidando empreendedoras para contar um pouquinho das histórias, né, dessa jornada empreendedora, para a gente falar também um pouquinho sobre autoconhecimento, se o autoconhecimento, né, durante essa trajetória, se ele fez parte, né, como que foi, porque o que eu vejo é que cada pessoa é única, né? E tudo que a gente traz no nosso servir, ele é único, ele está atrelado com a nossa história. E quando a gente entende, né, quando a gente compartilha a nossa história, também fica mais fácil das pessoas entenderem, né, como que a gente chegou onde a gente chegou. E hoje eu estou aqui com a Cris, e eu sempre começo desse jeito, Cris. Eu pergunto para a pessoa como que ela gosta de ser apresentada. Então eu não vou te apresentar, eu quero que você se apresente aqui para nós. É um prazer estar aqui, Nath. Eu sou a Cris, sou Cristiane. Cristiane, vou falar meu nome completo, Cristiane Viviane Barbosa Meloni, né? Honrar os nossos pais. O Meloni é do meu marido, né? É o Uhum. sobrenome do meu marido. Eu me intitulo como Cris Meloni. Eu Uhum. acho que ele soa bonito e traz uma vibração boa aí para o nome e para o que Uhum. eu faço também, né? Então, Uhum. hoje eu sou terapeuta dos ambientes, Uhum. sou casada, sou a mãe de Matheus e da Letícia, que mais gosta de ser apresentada como uma mulher de 50 anos já, passou a meia-idade, e isso. Ai, que legal, que legal. Outro dia eu reparei do seu nome, que era Cristiane Viviane, achei muito legal, muito Sim, bom. sim, é sobrenome, Viviane. Ah, é? Viviane é sobrenome, é. Por isso que eu Olha, gosto de falar sempre o nome e o sobrenome, porque eu honrar a família da minha mãe, que é Viviane. que legal, que legal. Isso é uma coisa que fizeram no meu nome, né? Tiraram da parte da minha mãe. Eu sempre senti falta. O meu é só Natália Andreoli, né? Vim só do meu pai. Mas eu também penso que é muito importante isso, né? A gente honrar, né, os nossos ancestrais. E você já comentou aqui, então, né, que você é terapeuta de ambientes. E eu queria Sim. saber, né, como que você chegou até o ponto onde você está agora? Como que foi essa tua trajetória? Se você sempre fez isso ou se teve alguma transição na tua carreira? Então, é uma longa história, né? Longa e é uma jornada. Eu, na verdade, sou formada em Hum, comunicação social, sou graduada aqui pela Casper Libero. E eu casei logo que eu me formei. Então, logo que eu me formei, eu acabei casando, fui mãe, né? Sou mãe, na verdade, mas uhum, mãe full time. Eu me tornei por conta de morar afastado, por querer presenciar, estar presente na vida do Matheus, né? Que hoje uhum, já tem 26 anos. E assim, todo início, né, de relacionamento, desse processo, tinha acabado de sair da faculdade, tinha vários projetos, e casei e me tornei mãe. Enfim, aí aproveitei esse momento para ser mãe, né? E uhum, no processo aí da vida, o que que aconteceu? Eu tive uma situação assim complicada, porque eu era muito jovem, eu tinha um trajeto, né, aí terapeuticamente, e de repente Deus, o universo, me trouxe o Mateus, me trouxe o matrimônio, uhum, e foi meio complicado essa relação, relacionamento, uhum, e eu sempre idealizei morar fora de São Paulo, eu moro aqui em São Paulo, moro na capital, e eu sempre idealizei morar num lugar mais afastado. Eu gosto muito de plantas. Um dia eu farei um curso de bióloga, de ah, biologia, mas mais para a parte botânica. E então eu idealizei morar, e fui morar mesmo num sítio que a gente chama, né? Uma hum, chácara, próximo de São Paulo, mas era um lugar meio afastado. Só que, você imagina, uma pessoa que morou sempre em São Paulo, hum, fez faculdade na vida paulista, tinha toda, de repente ir para uma chácara foi um pouco complicado. E nesse tempo, é,
tava acontecendo muito assalto, muitas invasões. Eu morava num loteamento, não era um condomínio. E aí começou a ficar meio complicado, até pela distância, por uma série de coisas, sabe, Nath? A Uhum. mudança de vida, assim. E eu pedi muito ajuda para Deus para que me trouxesse uma solução, né? Uhum. E eu tava na cidade, ali no centro da cidade, e vi um curso de Feng Shui. Um curso de Feng Shui, Feng Shui. Eu segui uma pessoa, eu assisti, olha só, eu vi no rádio o programa dela, olha isso. Ouvi no rádio aqueles programas de uma jornalista que era super famosa e tal. E ela falava muito sobre Feng Shui. Ela até hoje ela faz um programa de TV, a Kátia Uhum. Fonseca e a. Como que é o nome dela? Esqueci, me fugiu o nome. E ela Uhum. falava de Feng Shui. E eu falei, pô, legal, né? Isso parece. Fui lá me informar como funcionava para a pessoa e fazer na minha casa. E aí Uhum. o dono do espaço, que era um espaço esotérico, que chamava espaços Uhum. esotéricos, ele falou, olha, vai ter um cursinho aqui, a professora é muito boa, vem para cá, fica com a gente, né? Um super querido, um acolhedor. E tinha cristais, tudo que eu amava na minha vida, né? Cristais, tinha pêndulo, tinha um monte de, né? Fui fazer o curso, fiz o curso, o módulo um apliquei na minha casa. Fiz o módulo 2 aí todas as casas do condomínio não foram assaltadas, menos a Uhum. minha. Olha, que E aí eu fui, falei, ô, simbólico. isso funciona, né? Assim, e fui fazendo. Meu marido arrumou um emprego na época, a gente casou, ele estava sem trabalhar, arrumou um emprego, então as coisas começaram a fluir, sabe? Com a intenção, com todo o movimento do Feng Shui. E aí depois Olha. eu vou explicar por que que eu sou terapeuta dos ambientes. Uhum. Hoje eu, né? Uhum. Eu falei, pô, isso funciona. E fui fazendo. A professora resolveu, pediu para que eu continuasse com ela, que ela ia dar mais cursos, tal, que ela tinha consultorias para fazer e que ela precisava de uma assistente. E eu ia, né, na região ali de Cotia, aqui em São Paulo, né? Uhum. E era um lugar meio fechado, na Granja Viana, então todo mundo se conhecia, tinha jornalzinho na época, aqueles jornaizinhos que entregavam. Gente, era outro mundo, né? É muito interessante. Não faz tanto tempo assim, né, Nath? Sim. E o que que aconteceu, né? Eu fui e fui sendo assistente dela, fui me aperfeiçoando. Esse dono do espaço, ele é um radiestesista, assim, maravilhoso. E aí ele pediu para que eu estava tendo um curso de radiestesia, fui fazer o curso de radiestesia também. Como ele sabia que eu era aluna de Feng Shui, ele falou, olha, só que a gente vai direcionar para a área de ambientes, de casas, Uhum. que é uma coisa, assim, não tão comum de ser feita, né? Então, eu acabei estudando com ele e quando eu deixava o Matheus na escola, eu ia fazer esse curso, é tudo presencial, né? Uhum. É, é, eu acabava ajudando ele lá no espaço terapêutico. Então, foi uma coisa muito interessante. Foi um jeito de eu voltar, né, a Uhum. trabalhar, não atrapalhava ficar com as coisas da casa, com o Matheus, e também cuidava um pouco da minha casa. Bom, enfim, não vou estender muito. Conclusão, o que que aconteceu? Continuou os assaltos, aí foi numa época que estava acabando, a luz tinha que ser cortada, sabe? Uma série de coisas que teve Uhum. o problema elétrico, de eletricidade aqui no Brasil, não sei se Uhum. você lembra, né? E o que que acontece? Eu tinha que mudar para São Paulo, não estava insustentável morar lá. Uhum. Falei, olha, eu conheço uma técnica, minha filha derrubou o negócio, desculpa. Esse Eu não conheço faz parte. Aqui, ao vivo. vida real, gente. Aqui não tem edição, não. Olha os Filhos, eu estou ambientes falando. aqui, ó. O que que acontece? Pode deixar ali, só encosta aí. Aí eu falei, bom, vamos aplicar o Feng Shui com a Uhum. intenção, porque assim, a terapia da casa, o Feng Shui, você aplica para curar algumas áreas, curar o que que você precisa mudar na sua vida, o que que você precisa melhorar, o que você precisa intensificar. Aplicar isso, né? E apliquei. Em 2 meses eu mudei para São Paulo, numa casa alugada. Assim, o vizinho queria comprar minha casa e de repente ele ficou sabendo que eu queria ver. Umas coisas assim, claro, né? Que a gente não entende, mas entende, né? Uhum. Oh, essa coisa é boa. Aí meu marido falou, "Amor, esse negócio que você faz é bom, hein? Esse negócio que você faz, você vai ganhar dinheiro com isso, né? Brincando na época. E aí aí eu tinha que comprar uma outra casa, porque eu Uhum. vendi aquela.
E falei, agora eu vou aplicar o Feng Shui na casinha alugada que eu estava para comprar uma casa para a gente morar. Consegui comprar um sobrado. Então, foi isso que foi acontecendo. É por isso que me tornei terapeuta dos ambientes. Então, por que que eu falo que é terapeuta e não só consultora de Feng Shui? Porque eu uso a radiestesia, aí eu fui fazer cursos de tudo que agrega as energias da casa, que melhora as energias, que melhora a harmonia da casa, eu estudei para aperfeiçoar o meu trabalho, né? Enquanto isso, eu era mãe, era, né, mãe full time, né? Então, eu Uhum. cuidava do Matheus, aí veio a Letícia, cuidei dos meus pais, minha mãe e do meu pai, que tiveram doenças e eu tive que cuidar, que teve todo o processo. E ao mesmo tempo, eu não parei, Nath. Então, eu sempre fui estudar, sempre estava estudando, sempre estava buscando o autoconhecimento também, porque não é nada fácil, né? Não. Todos esses processos, então eu ia buscando sempre o autoconhecimento, a forma de melhorar, e aí fui fazendo e continuando no full time. E aí eu brinco que eu mudei aí os filhos foram crescendo, né? Foram criando autonomia, e aí eu falei, bom, agora eu vou fazer a transição de carreira e me tornar uma empresária. Muito legal, Cris. Nossa, várias coisas aí você vai falando, cada vez que a gente conversa, né, Cris, a gente vai achando mais pontos em comum, né? Porque É, isso que você falou também eu vi acontecer na minha casa com a minha mãe, né? A minha mãe também, ela estava no último ano de faculdade que ela estava terminando, ela engravidou, né? Ela casou, é, engravidou do meu irmão, então ela também, né, saiu isso faz muitos anos, né? Então ela também acabou não indo para a carreira que ela queria, né? Só depois, quando eu já estava crescida. Então é uma transição mesmo, né? Isso de você é. estar ali, né, full time sendo mãe e depois é isso, porque você saiu da faculdade, aí tipo, perdeu ali aquele time, né, do mercado de trabalho. Então realmente é uma transição, né? E isso que você falou sobre Cotia, eu ia muito para aquelas áreas lá, porque uma tia minha morou lá, né, num dos condomínios que tinha, num desses loteamentos, e até eu tenho até uma cunhada minha que mora lá hoje em dia. Então, quando eu vou a São Paulo, eu sempre vou para aqueles lados Você ali. sempre vai para. Olha que interessante, que nossa, nossos caminhos, né? É uma coisa muito assim, eu tenho lembranças de infância, porque a gente ia nos finais de semana, né? Várias coisas aconteceram ali na Raposo Tavares, né? Isso. Hoje é irreconhecível, né? Mas eu lembro que quando eu morava lá não tinha nada. Era para eu comprar eu gostava muito de livraria, para eu vir eu vinha no Shopping Eldorado, para quem conhece a região, é É, uma distância de 20 quilômetros, era o interiorzão, né? é bem isso. Então eu estava ali para aqueles lados ali. Pensa, eu Exatamente. lembro que eu era pequenininha, assim. Eu lembro que uma vez aconteceu no caminho, a gente estava indo para o caminho, o carro da minha mãe começou a pegar fogo no meio do caminho. Foi uma confusão ali. Imagina, não tinha celular, não tinha nada. Eu era, sei Não, lá, 1980 e oitenta e alguma coisa, né? Acho que antes dos anos 90. Então eu entendo muito bem como que é essa, né? Porque era realmente bem afastado mesmo, né? Para quem está acostumado com a capital, né? sim, De morar na sim, para capital, quem. né? E eu fazia faculdade na Paulista, né? Era o nosso. Sim, no Foram anos, centro então, no ali, centro, né? aquela burburinho, de repente. É. Mas, E uma coisa que eu ia dizer, né? Porque então eu vi, né? Você foi buscar para você, então começou a trabalhar com a radiestesia, né? Os pêndulos, então abriu ali a porta por causa do Feng Shui. Achei muito legal de ouvir no rádio, né? Porque era muito isso, né? Sônia Abreu, lembrei o nome da Sônia, Sônia Abreu, é isso? Sônia É, Abreu? Sônia eu acho Abrão? que é. Nem lembro, mas era uma coisa assim, Kátia Fonseca, de verdade, olha só, eu tô mostrando, eu tô entregando a Entrega minha a idade. idade, meu Deus, Mas meu eu Deus. entendo. Mas eu fiquei pensando uma coisa, né? Porque daí você comentou, então, que não é só uma consultora, né, de Feng Shui, é uma terapeuta de ambientes. E eu Sim, confesso que a primeira vez que eu ouvi esse termo foi através de você, né? que legal. Então, esse termo eu não sabia, né? Então, eu queria também ouvir um pouco de você, como que é esse processo, né? Do que você oferece para as pessoas, porque eu imagino também que precisa de um certo autoconhecimento dos teus clientes, ou como que funciona isso, né? E assim, tudo que você falou para mim faz muito sentido, né? E eu sempre fico observando muito as coisas que acontecem na casa, né? Ah, entupiu alguma coisa ali, aí uma porta ali que está rangendo, ou alguma coisa que está acontecendo no ambiente.
eu fico tentando olhar para essa simbologia, né? O que que esse ambiente está querendo comunicar comigo. Mas eu queria ver como que é esse processo de você com os teus clientes, né? Nessa questão da terapia dos ambientes. Que, né, para as Tá. pessoas conhecerem também, talvez seja um termo que seja novo, né, para muita gente. Sim, sim, é. Ele é um termo, ele complementa, né? Então, como assim? Como tem o terapeuta das pessoas, dos Uhum, humanos, dos seres humanos, das pessoas, uhum, eu sou a terapeuta da casa. uhum, Por que que existe uma terapia? Porque envolve, claro, eu tenho um pouco, não sou especialista, na terapia humana, então, uhum, mas eu tenho que, de alguma forma, pesquisar algumas coisas dos habitantes, né, uhum, das pessoas que uhum, habitam. Então, por exemplo, nesse meu estudo, é um estudo personalizado, é um estudo mesmo, não tem como fugir muito disso. Então, eu tenho artifícios que eu consigo saber através do seu número, da sua data de nascimento, eu consigo interpretar um pouquinho o seu numerologia. Não faço mapa astral, mas eu sei um pouquinho, por exemplo, qual é se eu tiver a oportunidade de saber a data de nascimento, eu pego pelo seu mapa o que tem na sua casa 4, que é a casa da casa, da morada. E aí eu sei o signo que tem. Então, por exemplo, uma pessoa 5, que é 5, né? Eu vou falar um pouco, como que é? Numerologuês, né? uhum, Astrologuês. É uma pessoa que é 5. Ela não pode ter uma casa, ela não vai ter uma casa muito quieta. Não existe uma casa muito quieta. Então, se ela vier queixando, porque a gente faz um primeiro contato, se ela falar, nossa, minha casa está muito quieta, sinto tédio na casa, então eu vou entender o porquê que ela está sentindo tédio. Ela é um 5, ela é uma aquariana, uhum, ela é, sabe, uma escorpiana. Então tem algumas características ali que eu consigo identificar. E o Feng Shui é uma técnica maravilhosa, o Feng Shui, né? uhum, Ele veio muito para o Brasil com uma técnica mais mística, né? Mas na verdade é uma filosofia, é um estilo de vida, não é uma religião, assim como tem a filosofia da medicina chinesa, ele vem da medicina chinesa, da Ayurveda, Ayurveda também ele puxa um pouco, deixa eu para carregar aqui, ele puxa um pouco a filosofia da Ayurveda, tem a parte do Feng Shui que segue essa linha. Então, perdi o que eu ia falar. E o que que acontece, né? A gente busca as coisas que tem na casa, no ambiente. Só que, por que que terapia, né? Porque aí eu faço o estudo da radiestesia através do pêndulo uhum, para saber como que está o seu humor ou como está uhum, a sua vibração para a gente poder atuar naquela questão da casa. E o Feng Shui, ele vem para reorganizar energeticamente os ambientes. Então, a posição da mesa, a posição por exemplo, da planta, então eu estou aqui, a planta está atrás, uhum, né? O que tem na minha frente, a posição da cama, se tem, como que é a janela, como que é a porta, posição do fogão. Então, isso tudo faz parte do Feng Shui. Mas hoje a gente está num mundo onde as casas são cada vez menores, onde a gente tem uma incidência enorme de prédios, de apartamentos. Então, por exemplo, a filosofia do Feng Shui é uma filosofia que ela olha muito a natureza em volta. Só que hoje eu não tenho, eu moro num bairro arborizado, mas, por exemplo, tem lugares que não tem essa abundância. Então a pessoa não sabe nem onde nasce o sol uhum. na cidade. E aí, como que eu vou trazer muito essa filosofia? Então, a gente tenta adaptar de uma forma Uhum. mais contemporânea, pode ser? Uhum, sim, sim, faz Não muito sei se eu respondi sentido. sua pergunta. Sim, claro. E você falando, eu me lembrei de uma coisa, né? Super interessante isso. Uma vez eu fiz uma leitura do meu mapa. Eu não lembro se era o mapa natal ou da Revolução Solar, porque tem um amigo meu que é astrólogo, e aí todo ano a gente faz a Revolução Solar e o mapa natal. Em algum momento, em uma dessas leituras, ele me falou sobre essa questão da casa. E ele falou: Ah, Sim, você é uma pessoa que. Ele falou assim: Ah, você, o teu muro, o teu portão da frente, ele é fechado, né? Não é uma coisa vazada. E eu falei, e sim, é isso mesmo, porque é uma questão, uma pessoa reservada, tipo, a minha casa não é daquelas que, sabe, não tem portão, não, é um muro alto,
com um portãozão fechado, tipo, ninguém lá de fora consegue ver, né? E aí eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E aí, se você vai vendo a verdade, você vai olhando as casas, tem umas que, né, É, tem a grade, é. então é vazado, a pessoa vê. E eu nunca tinha parado para pensar que isso estava associado com a minha personalidade, que é bem isso mesmo, eu sou mais reservada, não quero que ninguém fique ali olhando, né, o que está se passando aqui, Sim, né? Então isso é sim. muito legal, muito legal. E as manifestações que a casa traz também, né? Então, os movimentos que a gente tem na vida, e a vida é cíclica, né? Então, através disso, a gente consegue desenvolver os 9 áreas da vida dentro de uma casa. Então, a gente mapeia, que a gente fala, né? A gente faz os cantinhos e vai resolvendo, vai vendo o que que tem. Então, por exemplo, né? Uma pessoa que vem, chega para mim ou comenta comigo, nossa, minha vida profissional está muito ruim. E aí eu falo, como que tá a sua porta? A gente viu isso, né, recentemente. Como que tá a sua porta, seu portão, a sua porta tá abrindo direitinho, seu portão tá abrindo, né? Tá emperrado? Não, não, meu portão, nossa, minha porta tá emperrado. Ah, então, porque a porta é onde entra a prosperidade. Então, a gente vai sacando, assim, em várias conversas ou em vários movimentos, eu consigo ver como que tá a energia da casa. E aí eu desenvolvi também uma outra técnica, que é a leitura sistêmica, né? Que é a Hum, leitura intuitiva do ambiente. Então, através de exercícios, vamos dizer assim, de clarividência, não sei nem se eu poderia falar essa palavra, mas eu me conecto muito, hum. eu tenho uma sensibilidade muito grande com o ambiente. Então, você me dá o endereço e eu consigo saber Ah. mais ou menos o que que está acontecendo no momento ali, né? Mas isso Era é um bem essa exercício que eu pergunta que eu ia fazer, se é uma coisa que precisa ser presencial. Duas coisas que eu ia comentar, né? Isso, se precisava ser presencial, se poderia ser uma coisa online, né? Ou da pessoa te passar as informações. E porque eu lembro que uma vez estava acontecendo uma situação na casa dos meus pais, e eu tenho uma Uhum, amiga de uma amiga minha que trabalha com radiestesia. E daí eu sim. lembro que ela pediu para eu fazer uns vídeos da casa, né? Então eu fui entrando, fazendo vídeo para ela ver como que eram os ambientes. E aí ela foi pendulando, e ela falou, olha, no quarto tal, dá uma olhada para ver se não tem tal coisa, né? Porque tinham questões de saúde acontecendo, então eu achei bem legal. E ela fez dessa maneira online, que eu digo, né? Eu passei os vídeos para ela, ela não foi em loco, né, na casa fazer Uhum, isso. Então, isso era uma das perguntas. E outra coisa que eu lembrei, que também eu nunca tinha parado para pensar nisso, foi que uma vez, para quem não sabe, a gente se conheceu, né? Eu conheci a Cris através do Clube dos Impulsionadores, e vocês vão ver que sim. várias pessoas que eu estou trazendo aqui é do clube, que graças a Paula Quintão, né? Então, é um clube de É, empreendedores que a gente faz parte. E teve uma vez lá no clube que você comentou sobre o número da casa, né? Tipo, eu moro na isso. rua X, número tal. E eu nunca tinha Sim. parado para perceber que, assim, o número da casa dos meus pais é 172. E a minha aqui em Florianópolis é 721. São exatamente os mesmos Nossa, números, só que em posições invertidas, né? Mas a soma dá a mesma. E é sim, dá muito mesmo. curioso, né? Porque você fala, caraca, eu vivi a minha vida inteira lá, né, em São Paulo, daí depois eu vim para cá. Então, achei muito interessante essa parte de você também juntar a numerologia, né, a astrologia, a radiestesia. Então, é um combo, né, de Sim, coisas que te levam a oferecer esse serviço para a pessoa, né, para tentar identificar, o que que será que está acontecendo no seu ambiente, né? sim, sim. E tem essa coisa, nessa coisa da numerologia. E aí, uma coisa que eu faço também é um estudo dentro da numerologia, dentro da astrologia, é o horóscopo chinês, né? Uhum. Então, tem também muito a ver com a personalidade da pessoa. E esse número da casa é muito interessante. Eu sou um 5, né? Destino 5 é a soma do meu data de nascimento. E eu morava numa casa 7. E aí é uma casa 7, uma casa onde tem que ser um templo, uma casa onde tem que ser um silêncio, é a energia da casa, né? É um código da casa aí. E eu morei por 17 anos, e eu achava um tédio aquela casa. Eu amava, minha casa era um tédio. Era sempre a mesma coisa, um silêncio, e tal. Não que aqui não seja, mas aqui, aí agora eu mudei. E agora eu estou numa casa 5. Gente, é impressionante. Eu e meu filho, que somos 5, a gente se realizou, assim. Nós mudamos da água para o vinho, de verdade, assim. A casa é nossa. E o meu marido, que era um 7,
ele acha a casa meio bagunçada. Aí, por que que eu estou falando isso? Porque é muito interessante. Dentro dos meus estudos e todos os meus atendimentos, que eu calculo a numerologia de algum morador, bate com a numerologia da casa. Então, Olha. assim, você nunca está no lugar errado, você sempre está no lugar certo. Por que que eu falo isso? Porque aquela casa serviu para eu estudar. Quando eu estava mãe full time, o que que eu fazia? Eu mais estudava do que eu aplicava, mas eu estudava muito, né? E aí eu precisei daquela energia 7 de estudo. É uma casa ótima para quem está pensando em vestibular, para quem está pensando em concurso público, para quem estuda muito. Então, nunca você está no lugar errado, você sempre está Uhum. na casa certa. Então, ela sempre te acolhe, né? A casa, dentro das possibilidades de tudo que ela pode nos oferecer, ela sempre te acolhe e te complementa. Isso, e todos os moradores. Que máximo. E aí eu queria aproveitar e te perguntar, né? Então, quais são os produtos, né, os serviços que você oferece? E aí uma pergunta que me veio, até quando a gente se encontrou pessoalmente, né, em São Paulo, Sim. e aí uma das meninas do clube estava falando que vai mudar, né? Tá querendo mudar de casa, tá intencionando mudar de casa. Então, até isso você também pode ajudar nesse processo, pelo que eu estou entendendo. Sim, A pessoa sim. intenciona, sei lá, eu vi uma casa X na rua tal, número tal. Você consegue auxiliar para ver se bate com a energia da pessoa, né? Com esse Sim. momento de vida que ela tá. Isso tudo você faz tipo uma ficha de anamnese. Como que é o seu Sim. atendimento? Sim, sim. Só respondendo a sua a sua pergunta de presencial ou online, né? Sim, online, a gente viu até mesmo pela pandemia. E eu fazia alguns atendimentos, por exemplo, como eu morei em Cotia, eu mudei para São Paulo, eu continuei com alguns clientes de São Roque. Então eu fazia, era mais difícil, então, mas assim, era Skype, né? Depois Uhum, veio a pandemia e o Zoom explodiu, aí a gente consegue agora fazer no Google Meet, então. Dá para fazer, eu gosto. Mas eu vou confessar uma coisa assim: quando é um caso muito sério, um caso extremo, a casa é muito grande, tem alguma situação assim para a gente, é legal presencial. Não, não, uhum. não, Não, assim, não exclui, não né? descarta. Hum, Falar, só faço online. Quando eu vou hum, no presencial, eu sim, eu tenho menos trabalho quando eu vou no presencial, eu digo em termos energéticos, assim, uhum, de ter de tempo. É que lógico, tem o uhum, tempo de deslocamento, o tempo que a sim, gente fica batendo, porque demora umas 3 horas. Mas o trabalho que eu tenho da análise quando é online é muito maior. Porque aí eu tenho um desgaste entre aspas, em estar aí na energia da casa. Então, fazer várias hum. pesquisas. Quando eu estou presencial, eu levo o Já pêndulo, sente, né? levo meus instrumentos e é Uhum, rapidinho, sabe? Você já vai no ponto assim, você já, opa, né, uhum, resolvi. Mas é eficaz tanto quanto, né? tá. É eficaz tanto quanto. Uhum. E aí você perguntou como que eu faço no caso de mudança, né? De casa, É, não. como que se a pessoa quer mudar, né? Como que são os seus atendimentos? Contar um pouquinho como que Tá. são, que a pessoa, que a ideia do vídeo aqui também é a pessoa fala, tá, eu estou buscando isso, né? Será que você me atende? Você oferece isso para eu entender como que as pessoas podem te encontrar, né? O que elas encontrariam, né? Que produtos e serviços Sim, que você sim, sim. oferece? Então, é assim, é a consultoria que agora eu estou mudando um pouco, porque teria que ser um acompanhamento. Uhum, Porque o que acontece? A pessoa me informa, eu faço uma anamnese, uhum. né? Eu tenho um Google Forms, a pessoa me responde, mas é uma anamnese para casa. Sim, Então, eu não sim. vou perguntar o seu tipo sanguíneo, eu não vou perguntar se você Aham, tem alergia, mas eu vou perguntar o seu endereço, se a uhum, casa é própria ou se a casa é alugada, quanto tempo você mora. Então, isso tudo me dá uma base do que eu tenho que estudar, quanto tempo, porque isso influencia o tempo que a pessoa mora na casa. Ah, mudei há pouco tempo. Quem morou antes? Isso é bem importante. O que era antes da sua casa, antes de você morar? Nós temos a nossa energia, a casa tem o dos antigos moradores e as paredes têm ouvido, têm memórias, não adianta a gente uhum. negar porque existe. E aí eu ofereço, né, que eu falo que é uma consultoria. Mas estou mudando para um acompanhamento, porque Uhum. demora, né? Eu tenho a planta baixa do imóvel, aí eu faço toda a análise de radiestesia, que é através dessa anamnese. Uhum.
Então, para saber os pontos, porque às vezes, você é terapeuta, você sabe, né, Nath? Eu posso chegar para você e falar, Nath, eu não tenho problema nenhum. Eu só quero fazer, só quero consultar isso. A pessoa também pode chegar, não tem nada, Cris, minha casa está ótima, mas eu não estou conseguindo trabalhar. Você vai lá, nossa, tem uma série de coisas que você vai, Uhum. né, Puxando. vai ter que trabalhar. Então, seria um acompanhamento. Eu faço esses acompanhamentos, faço também sessões, sessões rápidas, de uma hora e Uhum. meia, que às Uhum. vezes é uma questão ali meio prática, porque tem gente que Uhum. não quer aplicar o Feng Shui, não tem Uhum. tempo, não tem, ou já aplicou, mas tem algumas questões, então eu chamo de sessão de reconexão, que Uhum. aí eu faço a radiestesia, faço a leitura do campo, da casa, e a gente, através de alguns exercícios de ancoramento ou de situações na própria casa, faz uma acupuntura meio rápida ali na Uhum. casa, já resolve a situação. E Uhum. aí vem muito com essa questão de como você mudou, então você mudou, não tem como você. Tem, lógico que tem como você fazer o Feng Shui, mas às vezes a pessoa acabou de mudar e fala, putz, eu quero só ver como que está a energia, uma limpeza energética. Aí Uhum. eu faço com a radiestesia uma limpeza energética, reorganizo energeticamente. Aí a pessoa fala, então tá, daqui a pouco eu vou reformar, então aí a gente faz Uhum. Feng Shui. Ou eu quero vender essa casa, quero alugar essa casa. Então faz uma sessão de reconexão, uma sessão para a gente ver as possibilidades. Porque assim, a nossa casa, a gente tem que fazer algumas perguntas para a casa. Uhum. Você quer realmente ser vendida? Você quer realmente Uhum. ser alugada? O quanto de apego a pessoa, né, Uhum. tem com essa casa. Então, você pode falar assim, né? Eu quero vender a minha casa aqui. Quanto de apego você tem nessa casa? Não, eu porque no fundo, quanto de. Então, isso a gente vê nesse movimento de sistêmico e às vezes faz mexe alguma coisa, mexe, coloca uma planta, por isso que eu fui para jardinagem, que eu fiz curso de paisagismo. Porque às vezes as pessoas, tinha uma época que eu tinha muitos clientes evangélicos. Então, eles não queriam, e foi um aprendizado, porque às vezes não queriam um Buda, não queriam uma Uhum. mandala, não faz sentido para eles ter uma Uhum. imagem. Então, eu tinha que trazer alguma coisa ligada aos elementos que o Feng Shui, que a terapia da casa agregam, para solucionar, porque todo mundo tem o direito de ter uma casa harmonizada, independente de acreditar em imagem ou não, né? Então, cores. Então, eu fui me aprofundando nesse movimento. E para quem quer vender a casa, quer alugar uma casa, é muito legal esse projeto, porque assim, é, você consegue identificar as energias que estão naquela casa. O que está acontecendo lá? Em breve, você vai saber de uma pessoa que a gente conhece, eu estou cuidando dela, da casa dela, que ela mudou recentemente, e a gente vai precisar fazer algumas coisas. Por quê? Porque não foi feito previamente essa análise, Uhum. né? Então, precisa ver o que tem por trás, isso é muito importante. Porque a hora que a pessoa fala, já aluguei a casa, já assinei o contrato, já entrei, o trabalho é outro, né? É um Uhum. outro tipo de trabalho. Então, você fica meio que tendo que curar, vai fazendo os curativos. E se você consultar antes, você já elimina metade Uhum. das questões. Mas volta a falar, né? A casa, a gente está no lugar certo, na hora Para certa, na aquilo que a casa gente certa, porque tem precisa, né? que Nossa, precisa. muito legal, Cris, muito legal. Que E, e precisa. eu queria saber, né, onde que as pessoas te encontram, né? Por onde que elas conseguem chegar até você? Porque esse trabalho realmente ele é muito lindo, né? Engloba muitas coisas assim, e com Sim, certeza sim. tem pessoas que vão poder se beneficiar, né? Então, onde que as pessoas te encontram? Eu estou no Instagram, né, por Cris Meloni, Ah, que está escrito tá aqui. aqui por Cris Meloni. Eu tenho um canal no YouTube que eu vou reativar, né? Estou reativando, inclusive é com um projeto que tem a ver, você inclusive vai ser minha convidada, que tem a ver Ah, aí com, essa era a minha primeira, nós vamos estrear, que é. tem a ver com essa transição aí de carreira que eu conto, né? Porque assim, é um projeto de entrevistas, igual você, né? Graças a Deus você está fazendo esse projeto. E eu já tinha, né, que a gente conversou, já tinha esse projeto engavetado, e aí você colocou no mundo seu, eu falei, olha, eu acho que eu também posso colocar dentro, claro,
da minha área. Sim. E é lindo, porque eu hoje, como eu estou aqui desse lado, e foi muito gratificante falar com você, né? Então, esse projeto é para entrevistar as pessoas e entender, até mesmo fazer uma terapia ali, se for o caso, no momento, da relação dela com a casa, dela, dos familiares com a casa ou com as casas, né? Tem gente que Hum, mudou demais, então, como que é a relação de mudança? Como quer mudar? Eu estou buscando pessoas que moram fora do país, como quer mudar de casa. hum. Então, estou fazendo Ah, essa seleção ainda. Vai ser um projeto novo que eu quero colocar agora em junho, que é o que mês de legal. Gêmeos, né? É, Libra Gêmeos, né? é. Colocar Que em junho legal, para. nossa, vai ser incrível. Eu estou super, né, honrada de fazer parte desse Vai projeto. ser. Eu já contei, né, uma palhinha ali para a Cris, como que a minha relação com a casa, como que a casa, na verdade, né, o fato de eu ter colocado grama, né, depois de ter reformado a casa, quando eu É, coloquei grama e eu vi aquele verde, e olha só, né, Cris, curiosamente é, estamos nós aqui de verde, né, de verde, e sem combinar. E como que aquele reflexo da grama, aquele verde da grama, foi uma coisa tão assim que eu falei, gente, eu não quero sair de casa, eu quero trabalhar em casa, né? Então, como mudou a minha vontade de fazer o home office. E aqui, né? Aqui, por onde eu olho, aqui eu moro perto das dunas, né? Da Restinga, então eu tenho verde aqui. Na minha casa, eu tenho uns pinheiros de Buda na minha frente aqui, né? Eu tenho pinheiro. Então, assim, Uhum. eu tenho uma jiboia aqui também, né? Então eu estou cercada de verde, porque para mim traz essa questão, né, da natureza, ela traz muito para eu olhar para aquilo, para eu me reconhecer, né? Então é uma coisa que para mim me faz muito bem. Então vai ser uma alegria participar. Eu vou deixar aqui todos os contatos da Cris Sim, na descrição aqui do vídeo, né? E aí, espero também que vocês sigam a Cris também no YouTube nesse novo sim, projeto, vamos porque sim. com certeza, só de você ir falando, né, Cris, como eu também dou aulas de inglês, né, eu tenho muitos alunos que moram fora do país. Então, essa Legal. realmente é uma questão, né, de mudar de casa e às vezes ter que ir para um lugar. E é isso que você falou de quando você vai no ambiente, você sente. Eu também acho que talvez pelo fato da gente ser muito sensitiva, né? Porque tem alguns lugares que a gente entra, né? Eu entro e falo, nossa, tipo, você sente aquela coisa, né? Às vezes é um lugar muito escuro, então eu também tenho essa percepção, né? Quando eu entro nos lugares, eu falo, então, com certeza vai ser um projeto incrível e estou muito honrada mesmo de poder participar. Muito feliz de você ter aceitado o convite. É Legal. incrível tudo isso que você contou para a gente. Só essas perguntinhas que você deixou, com certeza já vai deixar as pessoas, né? Deixa eu perguntar aqui, né? Deixa eu conversar aqui Sim. com essa minha casa, que no fim das contas é um É, lugar onde a gente passa muito tempo, né? Da sim. nossa vida. Então e olhar para essa casa também com esse olhar de que essa casa é o que eu preciso para esse momento, é o que eu tenho para aprender. Eu adorei isso, né? Muito bom, Cris. Muito Sim, bom. sim. Obrigada, foi Então, ótimo. Passaria a tarde ótimo. inteira conversando com você, uma Pois delícia. é, nossa, gente, eu vou lembrando das coisas, eu lembro, não, mas a gente tem que, né, parar um minuto, se não se deixar, a gente fica aqui horas e horas, né? Mas foi É. incrível, Cris, muito, Obrigada, muito grata. gratidão. E a gente vai se ver, então, para gravar o episódio do Cris, né? Do seu Com canal. certeza. Muito Vamos bom, mesmo. muito bom. Um Gratidão. beijo, um Beijo. abraço, querida, e até. Tchau.